dia meu irmão, bom dia minha irmã. Nós estamos começando mais um programa em Tuas Mãos, hoje de um modo muito especial, trazendo para você um pouco de música, um pouco de alegria, um pouco de paz, para homenagear um dos maiores santos da nossa igreja, que é São Francisco de Assis. Bom dia para você, Flávio. Bom dia, Carla. Bom dia a você que nos acompanha. Seja bem-vindo à edição de hoje do programa Em Tuas Mãos. Hoje nós vamos fazer uma oração diferente, a oração de São Francisco de Assis, de uma forma que todo mundo já conhece, a forma cantada. Lembrando que a data de São Francisco de Assis, da sua comemoração, é no sábado, dia 4 de outubro. E hoje, no exemplo de santidade, nós vamos trazer um pouquinho da sua história. Mas antes, a nossa oração do dia cantada. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que alegria a gente começar o programa ouvindo essa música, essa oração de São Francisco que traz tanta paz nesse começo de programa. Uma homenagem especial para você que nos assiste nesse momento. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso programa. Hoje, quinta-feira, como você já sabe, nós temos o quadro Igreja em Ação. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do Santuário de São Francisco de Assis, que inclusive está em construção lá no DCU1. Acompanhe. Santuário, no conceito religioso, significa um local sagrado, para onde, por devoção, acorrem peregrinos de diversas regiões. Nessa semana que antecede o dia de São Francisco, nós vamos contar como surgiu e como anda a construção desse santuário localizado no bairro de DCU1, na zona sudeste, na capital. Dona Deusa acompanha boa parte dessa história desde a fundação da primeira igreja há mais de 30 anos. Quando nós chegamos aqui em 72 e nós iniciamos essa igreja, né, de São Francisco com o Frei Domingos, e daí até hoje nós continuamos trabalhando, sempre inovando cada vez a mais, né? Construímos uma pequena igrejinha com o Frei Domingos, depois chegou o Padre Gerson, aumentamos um pouco mais, e aí com a gestão do Padre Gonçalo Teixeira Lima, ele disse: agora nós vamos construir um santuário. Nos últimos 4 anos, a paróquia São Francisco de Assis vem trabalhando para tornar esse local mais agradável para os peregrinos. A expectativa é de que em mais 2 anos seja inaugurado um novo santuário, com capacidade para abrigar 2.000 pessoas. A demora na construção se deve ao fato de que são os próprios fiéis que financiam a obra. Rifas e o dízimo também dos dizimistas que contribuem todos os meses, e as ofertas, tá? E os leilões durante os períodos festivos, que geram recursos. Através desses recursos são somados e vão fazendo em partes do serviço. Recentemente,
O padre Fábio de Mello esteve em Teresina num show que ajudou a arrecadar fundos para a construção do santuário e fez um convite especial para você. Olá, meus amigos, nós estamos empenhados na construção do Santuário São Francisco de Assis e a sua contribuição pode fazer a diferença. Mesmo que seja pouco, mesmo que você não tenha condições de doar muito. Grandes milagres acontecem com a nossa colaboração, que às vezes é pequena, mas que faz a diferença no volume final. Você tem aí o número das contas e os telefones onde você pode entrar em contato para ajudar esse santuário a se tornar uma realidade. Há 1 ano e 3 meses, o padre Francisco Ivanildo vem de São Paulo todos os meses para celebrar no Santuário de São Francisco de Assis. Assim como milhares de fiéis, ele se considera um peregrino deste santuário. Tem o nome de Francisco por causa de São Francisco de Assis. Então, isso também me identificou como uma peregrinação. Quando eu venho de São Paulo, principalmente quando eu venho celebrar, eu me coloco como um peregrino. Eu venho em peregrinação a este santuário de São Francisco de Assis, que eu me encho também de fé. Além das missas diárias, o santuário tem missas de cura e a primeira capela de adoração perpétua do estado. Uma oportunidade das pessoas ficarem mais próximas de Deus 24 horas por dia. Vale a pena conhecer. São Francisco de Assis, rogai por nós. Foi muito bom conhecer a história, como é que está o processo de construção do Santuário de São Francisco de Assis. Espero que você de casa tenha gostado. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas a gente volta em instantes com o programa Em Tuas Mãos especial de hoje. Hoje é quinta-feira e no programa Em Tuas Mãos nós também temos a presença do Santo Padre, o Papa Francisco, trazendo sempre uma mensagem que toca profundamente no nosso coração. O Espírito Santo faz-nos olhar para os outros de modo novo, vendo-os sempre em Jesus como irmãos e irmãs que temos de respeitar e amar. Papa Francisco. E no quadro Exemplo de Santidade, você vai poder conhecer um pouco mais sobre a história desse que é um dos maiores santos da nossa igreja, uma das maiores devoções, São Francisco de Assis. No dia 4 de outubro, celebramos São Francisco de Assis, que nasceu na cidade de Assis, na Itália, em 1182. Filho de um rico comerciante de tecidos, Francisco tirou todos os proveitos de sua condição social, vivendo entre os amigos boêmios. Tentou, como pai, seguir a carreira de comerciante, mas a tentativa foi em vão. Aos 20 anos, alistou-se no exército que combatia pelo Papa, mas em Spoleto teve um sonho revelador. Foi convidado a trabalhar para o patrão e não para o servo. Suas revelações não parariam por aí. Em Assis, o santo dedicou-se ao serviço de doentes e pobres. Um dia do outono de 1205, enquanto rezava na igrejinha de São Damião, ouviu a imagem de Cristo lhe dizer: Francisco, restaura minha casa decadente. O chamado, ainda pouco claro para São Francisco, foi tomado no sentido literal, e o santo vendeu as mercadorias da loja do pai para restaurar a igrejinha. Como resultado, o pai de São Francisco, indignado com o ocorrido, o deserdou. Com a renúncia definitiva aos bens materiais paternos, São Francisco deu início à sua vida religiosa, unindo-se à irmã pobreza. Enquanto pregava no Monte Alverne, em 1224, apareceram-lhe no corpo as 5 chagas de Cristo, no fenômeno denominado estigmatização. Os estigmas não só lhe apareceram no corpo, como foram sua grande fonte de fraqueza física. E 2 anos após o fenômeno, São Francisco de Assis foi chamado ao reino dos céus. Francisco foi canonizado 2 anos após sua morte. Em 1939, o Papa Pio XII tributou um reconhecimento oficial ao mais italiano dos santos e mais santo dos italianos, proclamando-o padroeiro da Itália. São Francisco de Assis, rogai por nós. Agora, no quadro Palavra do Pastor, nós temos uma outra mensagem muito especial também, de Dom Jacinto Brito, o nosso arcebispo metropolitano. Iniciamos ontem o mês do Rosário, o mês das missões, festejando Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Ela que disse: eu quero passar o meu céu
fazendo bem sobre a terra. Significa alguém que olha a extensão do mundo e numa paixão imensa pelo Cristo, pelo anúncio do Evangelho, dizia: eu gostaria de percorrer o mundo para anunciar o Evangelho até que o mundo tivesse o seu final. Este desejo Santa Teresinha continua a ter e procura realizar, fazendo com que muitas pessoas se inspirem nessa sua paixão evangelizadora para levar o Evangelho a toda criatura, inspirando leigos e leigas, religiosas, religiosos, sacerdotes, por quem ela devotou uma especial devoção e por quem rezou de modo particular neste mundo e reza junto de Deus. Ela suscita estas pessoas com esse espírito missionário de não descansar até que a última ovelha entre no rebanho. E neste dia de hoje, irmãos e irmãs que agora estão sintonizados com o nosso programa Em Tuas Mãos, nós podemos dizer que uma das maneiras do Senhor nos ter em suas mãos é através dos santos anjos da guarda. Quem de nós não aprendeu na infância: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Aqui está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, quando Jesus diz: os anjos desses pequeninos veem continuamente a face do meu Pai. É assim que a Igreja se baseia para nos falar dos nossos anjos da guarda, mensageiros de Deus que nos ajudam na caminhada da vida. E aqui nós encerramos o programa de hoje, agradecendo a você pela audiência e pela participação e pedindo a Deus que lhe abençoe com um dia muito produtivo, de saúde e muita paz. Deus abençoe você e a sua família. Lembrando a você que amanhã nós temos um encontro aqui na Rede Meu Norte, às 6 horas da manhã, com um programa muito especial feito para você. Estamos juntos em tuas mãos.